Olá, tudo bem? Hoje vamos falar como funciona a sua mente, os mecanismos internos dentro da sua mente e como controlar, balancear isso dentro de você. Vou usar aqui as teorias freudianas, da psicanálise, a qual eu sou formado também, e vou explicar para vocês qual o perigo de você ter um id ou um superego desalinhado do ego. Então vamos lá. Primeiramente, você tem que entender os mecanismos que funcionam dentro da gente, segundo Freud. O primeiro mecanismo é o id. O id é o princípio do prazer. Tudo aquilo que traz prazer está ligado ao id. Então, isso tem que tomar cuidado, que pode ser algo exacerbado. Então, no id está o vício, por exemplo. No id está as compulsões. Tudo aquilo que traz prazer de forma exagerada, que nos traz malefício para o nosso corpo, está ligado ao id. O ego é o princípio da realidade. Aquilo que vai regular as demandas do id e superego. E o superego é o princípio da moralidade. Tudo que está ligado à moral, tudo que está ligado às questões morais, estão ligados ao superego. Então vamos lá, eu trouxe aqui embaixo uma espécie de uma balança, uma gangorra. Quando você era pequeno, ficava brincando de gangorra, que subia e descia. Então aqui é uma gangorra. E aqui a gente tem o id, tem o ego e o superego. Nessa ilustração, nós estamos aqui, o id e o superego estão alinhados ao ego. Então, essa pessoa aqui seria uma pessoa psicicamente tranquila, uma pessoa que não tem problema mental nenhum, desconfiguração mental nenhuma. É uma pessoa que consegue fazer com que as demandas do id e superego sejam feitas de forma correta. Agora, imaginemos que aconteça isso. O id sobe e o superego desce. O que acontece nessa questão? Essa pessoa, ela começa a ser guiada pelos princípios do prazer. E geralmente aqui está a pessoa que tem o vício. Eu uso muito isso nos meus atendimentos para explicar às pessoas como é que o vício funciona dentro dela. Essa pessoa, ela está sendo guiada pelo id, princípio do prazer. E o ego dela está refém, está sem força. Ele está anulado. Por mais que a pessoa queira, ela não consegue. Uma pessoa que tem um vício e muitas das vezes tenta parar, a maioria das pessoas que têm vício querem parar com o vício, mas não consegue porque o eu dela está amordaçado. O eu dela está refém do id. Então, essa pessoa ela vai ter que trabalhar o ego dela para que o ego dela fique mais forte e regule essa demanda do id e do superego. Agora, se acontece ao contrário, o superego sobe e o id desce. Você pode imaginar, isso é bom. Não é. Por quê? Se o superego sobe, o superego ele é o princípio da moralidade. Então essa pessoa ela começa a se tornar uma pessoa extremista. Nós vemos durante a história quantas pessoas fizeram coisas ruins em nome de um extremismo, em nome de uma falsa convicção. Essas pessoas tinham um superego muito elevado. Então essas pessoas achavam que a verdade dela era a verdade única. O que ela falava era o certo e todo mundo estava errado. Que a minoria, que as pessoas que pensavam diferente dela estavam erradas. Então essa pessoa vai ter um grande problema na vida dela também. Então qual é o correto? É trabalhar para que o id e o superego estejam alinhados. Porque tanto o superego, tanto o id são importantes na criação da nossa personalidade. Isso até os 7 anos de idade é o momento em que a nossa personalidade está sendo criada. Ele é muito importante, porque o id é o princípio do prazer. Você comer é algo prazeroso. Você tomar banho é algo prazeroso. Então é algo lícito. Mesma coisa o superego. É bom você ter uma moral. É bom você ter uma ética. Então, mas tudo equilibrado. Então qual é o X da questão? Qual é o foco desse vídeo? É nós trabalharmos o ego. Estou dando para vocês uma aula que eu dou nas formações de coach. Quando eu estou formando coaches, eu falo sempre isso. Eu foco nessa questão do ego. Para que essas pessoas que querem motivar outras pessoas trabalhem seus próprios egos. Pessoas também que precisam de se livrar de vícios, se livrar de maus costumes, eu também explico isso para essa pessoa. Então vocês vão ouvir muito isso. As pessoas falando que a gente tem que trabalhar o nosso ego, que a gente tem que ter um ego mais forte, que a gente tem que ter esse ego mais centrado. E isso é verdade. O X da questão de tudo que eu trouxe aqui nessa aula é você trabalhar o seu ego. Agora eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta. Como é que você tem trabalhado o seu ego?